E aí, meu povo, como que vocês estão? Estou feliz por ter sido chamado para essa Gibtag e eu adorei a proposta. Parabéns pela capa, pela criatividade. Aliás, foi ele que criou, caso vocês não saibam. E eu fui chamado pela minha amiga querida, a Letícia Helena. Sim, se vocês não conhecem o canal, o perfil dela, vocês estão errados. E já que eu fui chamado para essa Gibtag, vamos cumprir. Confesso que foi um pouco desafiante algumas coisas, porque eu não sabia como responder, mas eu pensei, refleti e aqui estou. E a primeira pergunta, sua última leitura. Estou terminando Bálsamos, sim. É a saga de um homem só, publicado pela Thomas Nelson, pelo selo Thomas Nelson Histórias. Thomas Nelson é uma parte da HarperCollins que publica livros cristãos. E aqui focou em publicar quadrinhos cristãos. Publicaram 2. E eu tô terminando esse aqui. Eu gostei um pouco da proposta. Se passa um pouco lá na época dos Macabeus. Tem, assim, um contexto histórico, apesar da ficção. E, cara, não tô me encontrando tanto quanto achei que eu ia me encontrar. Lendo a história, tem bastante espada, guerras, reflexões sobre alguns momentos ali que se passaram naquela época, o domínio do Império Romano, só que ainda, como eu disse, não estou me encontrando nessa história. Espero terminar, espero ter um saldo melhor, eu pretendo até falar um pouco com vocês, divulgar a história, mas ainda não me encontrei tanto. E a segunda pergunta é um personagem que você gostaria de chamar para o par. Para sair um pouco do óbvio, para quem me conhece aqui sabe que eu não sou fã, eu chamaria o Superman. Sabe aquele cara que, assim, eu não bebo, não tenho esse costume, mas é aquele cara que você gostaria de trocar uma ideia, saber conselhos, procurar ver a visão de mundo, que você admira? Então, o Superman. Do que, assim, toda a proposta, quem ele é, atrai muito. Então, por causa disso, é um personagem que eu gostaria de sentar e ouvir o que ele tem a dizer, entende? Tipo aquelas pessoas que você paga uma palestra para ouvir, que você admira muito, e sempre quando ele conta alguma coisa você fica lá olhando, aquela cara de felicidade. Seria o Superman. É esse personagem, com certeza, eu gostaria de conversar numa mesa de papo. E agora, que leu pela primeira vez recentemente e gostou, eu vou falar um personagem, é pouco conhecido, eu li somente por causa do autor, mas eu gostei, que é Alvo Humano. Esse personagem aqui eu até fui descobrir recentemente que tem uma série, só que eu não vou falar mais porque eu vou guardar tudo pro vídeo, que logo vai ter dele, do Alvo Humano, lançado por Tom King. E eu gostei muito da construção do personagem, quem ele é. Para mim é um personagem que ele poderia ser muito mais explorado. As histórias da Vertigo, de Black Label, para além do que o Tom King criou. Que personagem bem construído. Que personagem, assim, ele tem uma história objetiva, simples, mas dá para tirar tanta coisa dele com quem sabe escrever. Inclusive eu tô muito afim de ler a história dele, escrita por Peter Milligan. Porque leu recentemente pela primeira vez e gostou, gente. Esse autor, meus amigos, eu quero ler tudo dele. Eu não quero ler só o que eu li. Eu quero ler tudo. Que é o Júlio Shimamoto. Rapaz, esse homem escreve, gente. Esse homem desenha. Esse homem se reinventa. O quanto ele é rico não tá escrito. Tábula, muito obrigado por esse quadrinho belíssimo. Mas de verdade, esse homem reinventa muito. Pra quem gosta de terror, pra quem gosta de quadrinho nacional, é um prato cheio. E dos cheios mesmo. Então, sério, compensa. De verdade, se vocês podem ler o quadrinho dele, principalmente esse Sangue e Terror, leia. Júlio Shimamoto é um grande mestre. E eu recomendo tudo dele. Sério, de olhos fechados, eu só li esse aqui, mas eu quero ler o que eu puder. O personagem que eu quero ler mais obras dele é um personagem que eu li pouco. E eu amo. Que é o Dylan Dog. Dylan Dog, assim, é aquele personagem, sabe? Aquele detetive que você tem certeza que você vai ler histórias boas? Eu li uma história que um amigo meu me deu, que tá na edição 29, que é o caso do Johnny, alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui na capa. E também eu li a Mater Dolorosa,
E foi até numa edição em capa cartão, não foi na edição de luxo. Amei também. Eu sou muito triste por não ter comprado o Omnibus do Dylan Dog. Mas eu vou reverter isso ainda esse ano. Me aguarde. Personagens que tem pouca ou nenhuma vontade de ler, e tem um personagem. Não é, na verdade, um personagem, mas é a equipe, que é a Sociedade da Justiça. Tipo assim, a impressão que eu tenho quando as pessoas começam a falar de Sociedade da Justiça é que você tem que saber da fase do Geoff Jones, e você tem que saber da Era de Ouro, da Era de Prata, da Era de Bronze. E cara, que cansativo, mano. Rola pra mim, cara. Cara, lançaram 3 ônibus, faltam 2. Esse ônibus é um dos mais caros, então você pensa, cara, não dá. Deve ser muito bom, mas deve ser muito bom mesmo, mas não rola. Você entende? Não dá. Em pleno 2025, época de heróis. Parece que, tipo, não tem uma boa construção. Entende? Não. Não tem uma coisa que, assim, poxa, você vai pegar, vai ler qualquer história e vai ser feliz. Não. Você tem que estar carregado. Não. Não rola. Não, pra mim não deu. Posso estar errado, mas pra mim não dá. A gente tem muita vontade de ler, ainda não leu. São 3. Tex, Zagor e Julian. Eu tenho que ler esses 3 personagens o mais rápido possível. Detalhe que, assim, eu tenho Tex. Não só esse, mas tenho outros. Tenho também um do Zagor aqui, colorido e tal. Só que eu não li. Não tô priorizando. Falha minha, né? Falha minha. Eu vou acabar com essa falha ainda esse ano. Aham, sei. Podem acreditar. Quadrinho mais bonito da história. Acho que tem outros, mas assim como minha amiga Letícia que me indicou e falou que também não tava com preguiça, eu vou falar um que é aquele formato grandão do Homem-Aranha, A Tábula da Vida. Porque quando você abre ele, você tem um pôster quádruplo. É uma coisa assim, bem maravilhosa. E só por causa disso. Inclusive, não é um formato que eu defenda, mas quadrinho que eu gostaria que fosse impresso facilmente. O Ônibus do Homem-Aranha, por Todd McFarlane. Eu não falo só um, eu falo os 2. Mas eu tô, de certa forma, feliz, porque a saga do Homem-Aranha talvez logo alcance, então é uma estratégia boa da Panini não relançar, mas se relançasse, eu compraria. Sabe outro também que eu gostaria? Meu sonho, era o meu sonho. Ônibus do Darth Vader por Charlie Soule. Caraca, só tem a fase do Darth Vader que eu não tenho. Eu tenho a fase do Kieran Gillen, que tá completa. Tô colecionando a fase do Greg Pak. Só falta essa. Então seria lindo. O quadrinho que você queria que todos dessem, eu poderia falar do Apesar de Tudo, que eu tô sempre divulgando. Poderia, mas não vou falar e vou parar de ser repetitivo. Mas eu vou falar desse quadrinho, que é As Muitas Mortes de Lily Star. Um sábio chamado Julio Mick comentou que é um Sandman indiano. E ele não tá de todo errado. Na verdade, eu acho que ele tá uns 70% certo. Só que ele é muito mais prático. O quadrinho ele vai falando contigo sobre a vida através de alguém tentando recuperar sua posição de morte. E claro que Sandman também é a jornada de um cara babaca deixando de ser babaca. E não é o caso. Mas lá ela está. Ela é babaca? Ela é babaca. Só que ela não tá necessariamente deixando de ser babaca. Aí você vai refletindo, você vai pegando nuances da vida, de uma cultura que você não conhece. Então, gente, é o quadrinho que você gostaria que fosse publicado no Brasil. Eu tô muito satisfeito com as publicações no Brasil. Não posso reclamar de independente de editoras. Tem muitos materiais que já foram lançados, que eu queria muito que fossem lançados. Outros que ainda estão com promessa para lançar, direitos adquiridos, como Transformers, como Radiant Black. Então eu tô satisfeito, entende? Mas um que eu gostaria que de fato fosse publicado aqui no Brasil é o Lídia, do Jordi Lafayette. Na verdade não é uma obra conjunta com o Zidrou,
mas foi o primeiro trabalho do Jordi Lafebre que ele desenhou. E não foi lançado aqui no Brasil, e eu vejo que não tem ninguém interessado. Já foram as 2 obras dele autorais, já foram as obras dele como Verões Felizes, A Mundana, mas esse trabalho em específico é o que está faltando para ter Jordi Lafebre completo aqui no Brasil. E eu queria muito que tivesse ele aqui. Um quadrinho que merece atenção. E na verdade, assim, merece mesmo, porque ele é muito bom. Dai. Sim, esse quadrinho escrito por Ian Gillan e desenhado por Stephanie Han, gente, é uma obra de arte, é uma senhora obra de arte. Para quem gosta, é saudosista com a questão do Caverna do Dragão, essa é uma Caverna do Dragão para adultos. Só que pega os elementos mais clássicos assim do RPG, seja a literatura, seja a estrutura de jogos, seja todo o contexto ali. Tem tudo, tem referência a Tolkien, tem referência a outros escritores, referência a Narnia, gente. É um prato cheio, para além do fanservice, aquele fanservice não jogado, mas aquele fanservice bem feito. E claro, quem gosta de Caverna do Dragão vai ler uma história boa. E assim, tá de volta. Em novembro, Dai tá de volta. A Panini lançou aqui em 4 volumes, ou seja, a série principal você leu e acabou. Claro que agora vai voltar, eu espero que a Panini de fato lance, porque isso é muito bom. E ninguém fala, ninguém comenta. Eu me lembro que eu vi um vídeo do Thiago do Comic Zone comentando, e vocês deveriam seguir essa recomendação, procurar. Tem gente vendendo barato, mas gente, é muito. Coleção favorita em andamento, eu não diria uma coleção, mas eu diria assim, sei lá, histórias, não sei, não é algo coleção, sabe, volume 1, volume 2, aquela coisa, mas eu diria a linha Ultimate da Marvel. A nova linha Ultimate da Marvel é uma coleção que tá dando gosto de ler, porque você tá imprevisível o que vai acontecer, principalmente o Ultimate Homem-Aranha. Você não sabe o que vai acontecer com o universo, você não sabe como que ele vai ser construído, o que você vai se surpreender, tipo assim, o que vai vir de novo, como é que vai ser tal personagem, como é que não vai ser tal personagem, isso te pega muito. Então, o universo Ultimate tá me conquistando nisso aí, tá dando gosto de ler, de saber como que vai se desenrolar tudo nesse multiverso. A coleção favorita já fechada é uma coleção que eu colecionei com tanto gosto. Minha mão lia, chegava na minha mão lia, que é o mangá Otakoi, O Amor é para Otaku. Gente, eu tenho uma apaixonite por esse mangá. A história nem é nada exorbitante, nada, olha que incrível, mas é tão gostosa de ler, é tão divertida, é tão assim, sabe, é um shoujo, mas tem tantos elementos de seinen ali. É maravilhoso, é gostoso de ler, é aquele que traz a sua leitura de conforto. Então, se você pode ler essa história, leia. E são só 11 volumes, as capas maravilhosas, todos vinham com um brinde, então compensa muito. A minha próxima leitura, eu vou até pegá-la aqui agora. 1 hora depois. Que é Duas Vidas, do Fabien Tomé. Eu ganhei de aniversário já tem uns 2 anos. E eu tô precisando, assim, de uma leitura boa mesmo. Então, de tanta recomendação, eu vou ler esse aqui. E esse foi o tag que eu participei, que eu achei excelente, todas as perguntas muito bem formuladas. E vou deixar 2 pessoas que eu gostaria de desafiar. A primeira, que é o Felipe, do HQs e Mais, ou do Mais HQs. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. E o outro é o Daniel, do Poptopia. Sim, Daniel do Poptopia. Eu gostaria de ver, eu saber o que ele tem a dizer. E é isso, meus amigos. Já fiquei por aqui. Não se esqueçam de aquela coisa toda. Like, se inscrever no canal. Ainda mais que ele tá um pouco parado. E também, se você puder, compra no link. Quer dar uma força. E é isso. E até a próxima. E fui.